Capítulo 51 – O cuidado de Deus pelos pobres. Para ajudar o povo a se reunir para o serviço religioso com mais facilidade, como também para arrecadar recursos para socorrer os pobres, Deus exigiu um segundo dízimo de todo o lucro. A respeito do primeiro dízimo, o Senhor declarou: "Dou aos levitas todos os dízimos em Israel." Números capítulo 18, verso 21. O segundo dízimo, por um período de 2 anos, deveria ser levado ao local em que o santuário estava localizado. Depois de apresentarem uma oferta de gratidão a Deus e separar uma porção para o sacerdote, os ofertantes deveriam usar o que restava para oferecer uma festa religiosa em que o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva pudessem participar. A cada terceiro ano, o segundo dízimo deveria ser usado em casa, hospedando levitas e os pobres. Esse dízimo proporcionaria recursos para a prática da caridade e da hospitalidade. Outra providência foi tomada em favor dos pobres. Depois de reconhecimento dos direitos de Deus, não existe nada que mais caracterize as leis dadas por Moisés do que um espírito liberal, amoroso e hospitaleiro, demonstrado para com o pobre. Embora Deus tenha prometido abençoar seu povo, ele declarou que sempre haveria pobres na terra. Naquele tempo, assim como hoje, as pessoas poderiam enfrentar problemas, enfermidades e perda de prosperidade. Porém, enquanto o povo de Israel seguiu as instruções de Deus, não houve mendigos, entre eles nem qualquer pessoa sofrendo por falta de comida. A lei de Deus dava ao pobre o direito a uma certa parte dos frutos da terra. Uma pessoa que estivesse passando fome tinha a liberdade de entrar no campo, no pomar ou na vinha do vizinho para conseguir alimento. Todos os frutos que ficavam no campo, pomar ou vinha após a colheita pertenciam aos pobres. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura, disse Moisés, e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso, lhes ordeno que façam tudo isso. Deuteronômio capítulo 24, versos 19 a 22. A misericórdia de Deus pelos pobres. Cada 7º ano, uma provisão especial era feita em favor do pobre. Na época do plantio, que ocorria após a colheita, o povo não deveria semear. Não deveria podar a vinha na primavera e não deveria colher nada, quer do campo ou da vinha. A produção desse ano deveria ficar à disposição do estrangeiro, do órfão e da viúva, e mesmo dos animais do campo. Êxodo capítulo 23, verso 10 e 11 e Levíticos capítulo 25, verso 5. Se por acaso no 6º ano a terra produzisse apenas o suficiente para suprir as necessidades do povo, como fariam para sobreviver durante o ano em que não faziam a colheita? A promessa de Deus oferecia uma grande provisão. Saibam que eu lhes enviei a minha bênção no 6º ano, disse o Senhor, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. Levíticos capítulo 25, versos 21 e 22. O ano sabático deveria ser uma bênção tanto para a terra quanto para o povo. O solo, ficando em descanso por uma estação, produziria muito mais. O povo estava livre do trabalho pesado do campo. Todos desfrutavam mais lazer, oportunidade de restaurar a condição física, mais tempo para a meditação e o estudo dos ensinos do Senhor e para a instrução de sua família. No ano sabático, os escravos hebreus deveriam ser libertados.
e quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dê-lhes com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto de sua eira e do seu tanque de prensar uvas. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Deuteronômio capítulo 15, versos 13 e 14. O salário do trabalhador deveria ser pago prontamente. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Deuteronômio capítulo 24, verso 15. Instruções especiais também foram dadas sobre como tratar escravos fugitivos. Se um escravo refugiar-se entre vocês, não o entregue nas mãos do seu senhor. Deixe-no viver no meio de vocês e em qualquer cidade que ele escolher. Não o oprimam. Deuteronômio capítulo 23, verso 15 e 16. Para os pobres, o 7º ano era um ano de cancelamento de dívidas. Os hebreus deveriam emprestar dinheiro sem juros aos irmãos necessitados. Era proibido tirar proveito dos pobres. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. Levíticos capítulo 25, verso 35 a 37. Se a dívida não fosse quitada até o ano do cancelamento, o dinheiro emprestado não poderia ser mais recuperado. Se houver algum israelita pobre, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra, e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Deuteronômio capítulo 15, versos de 7 a 9 e de 11 e 8. Ninguém precisa ficar com medo de que sua generosidade o levará à pobreza. Vocês emprestarão a muitas nações, disse Deus, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Deuteronômio capítulo 15, verso 6. Evitando extremos de riqueza ou pobreza. Depois de 7 vezes 7 anos, vinha o grande ano da libertação, o jubileu. Então façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra, a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Levíticos capítulo 25, versos 9. No 7º dia do 7º mês, no dia da expiação, Levíticos capítulo 5, verso 10, soava a trombeta do jubileu, convidando todos os filhos de Jacó a darem as suas boas-vindas ao ano da libertação. Como no ano sabático, a terra não deveria ser semeada ou ceifada, e tudo o que fosse produzido era considerado propriedade de direito dos pobres. Os escravos hebreus que não tivessem recebido a liberdade no ano sabático, nesse ano deveriam ser libertados. O que distinguia em especial o ano do jubileu era o retorno de toda a propriedade da terra à família do proprietário original. Ninguém tinha a liberdade de negociar sua terra. Tampouco deveria vendê-la, a menos que a pobreza o forçasse a fazer isso. Quando a pessoa ou qualquer um de seus parentes desejasse resgatar a propriedade, o comprador não poderia se recusar a vendê-la de volta.
Se não fosse resgatada, a propriedade voltava ao proprietário original ou aos herdeiros no ano do jubileu. O Senhor declarou a Israel: a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Levíticos capítulo 25, verso 23. Deus era o dono legítimo, o proprietário original. A mente de todos deveria ser impressionada com o fato de que os pobres têm o mesmo direito dos ricos a um lugar no mundo de Deus. Nosso misericordioso Criador tomou providências como essas para amenizar o sofrimento, para trazer algum raio de esperança, fazer brilhar alguma centela de luz na vida dos desafortunados e necessitados. Grandes males resultariam do acúmulo contínuo de riquezas por parte de uma classe e de pobreza por outra. O senso de desigualdade despertaria as paixões da classe mais pobre. Haveria um sentimento de aflição e desespero que tenderia a desmoralizar a sociedade e abrir a porta aos crimes de toda a espécie. As regras que Deus estabeleceu tinham como objetivo promover a igualdade social. O ano sabático e o jubileu corrigiriam em grande parte as coisas que tinham dado errado na ordem social e política da nação. Essas regras, feitas para abençoar os ricos da mesma forma que os pobres, serviam para limitar a ganância e cultivar um espírito nobre de bondade. Incentivando a boa vontade entre todas as classes, elas promoviam a estabilidade do governo. Todos nós estamos ligados um ao outro na grande teia da humanidade. Aquilo que pudermos fazer para o bem de outros refletirá em bênçãos a nós mesmos. A lei da dependência mútua atinge todas as classes da sociedade. Os pobres não dependem mais dos ricos do que os ricos dos pobres. Enquanto uma classe pede para participar das bênçãos que Deus concedeu aos vizinhos mais ricos, a outra classe precisa do serviço fiel, da força do cérebro, ossos e músculos, que são os recursos dos pobres. O plano de Deus para resolver problemas sociais. Muitas pessoas defendem com grande entusiasmo que todos nós deveríamos repartir de igual maneira as bênçãos materiais recebidas. Contudo, essa nunca foi a intenção do Criador. As diferentes condições de vida são um dos meios usados por Deus para desenvolver o caráter. Ele quer que todos os que têm bens materiais se considerem administradores de seus recursos e que Ele lhes confiou para abençoar os necessitados. Cristo disse que sempre haverá pessoas pobres entre nós. O coração do Redentor se compadece de seus filhos terrestres mais humildes. Ele nos diz que eles são seus representantes na terra, colocados entre nós para despertar em nosso coração o amor que ele sente pelos sofredores e pelos oprimidos. Ele considera todo ato de crueldade ou negligência praticado contra eles como sendo praticado contra ele mesmo. Se a lei que Deus fez para abençoar os pobres tivesse continuado a ser seguida, quão diferente seria a condição moral, espiritual e econômica do mundo hoje. A grande pobreza que agora vemos espalhada por todo lugar não existiria. Os princípios que Deus estabeleceu evitariam os terríveis males que resultam da opressão dos pobres pelos ricos e da suspeita e de ódio dos ricos pelos pobres. Ao mesmo tempo em que esses princípios impediriam que uma pessoa ajuntasse riquezas, eles também impediriam a ignorância e a pobreza de milhares de pessoas, cujo trabalho mal pago é o meio usado para acumular grandes fortunas. Esses princípios solucionariam, de forma pacífica, os problemas que hoje ameaçam o mundo com atitudes ilegais e com derramamento de sangue.